Então, gente, aqui na nossa aula de história de hoje, sejam todos bem-vindos a ela. Nós vamos aqui falar sobre a organização social dos grupos humanos, tá? Então, todo mundo preste bastante atenção, sem conversa, olha só para o slide, não olha agora para o livro, não tem precisão agora de estar olhando no livro, de estar copiando, tá? Presta só atenção aqui o que a tia está falando, o que a tia está mostrando aqui no slide. Então, a gente vai falar aqui sobre a organização social dos grupos humanos, que estão aí nas páginas 176 e 177. E depois vamos dar continuidade aqui ao primeiro brasileiro na página 181. Então, gente, vamos lá. Deixa eu só baixar a minha barra que ficou aqui no meio. Dá licencinha, querida. Vamos lá. Eita, ficou tudo no meio aqui. No período neolítico, o homem deixou de ser nômade. Então, nós vimos lá no início do capítulo, lá no início do livro, que lá no capítulo 3, onde está falando sobre os nômades e sedentários. E nós estudamos aí falando sobre paleolítico e neolítico, onde nós vimos que o paleolítico está falando sobre a pedra antiga e no neolítico ele estava falando da nova pedra, tá? Então, no período neolítico, o homem deixou de ser nômade. Então, ele era nômade, ele ficava procurando caças, ele saía procurando, ele não tinha moradia fixa, então ele ficava sempre à procura de novos lugares, de novas terras onde tinha alimentação, onde tinha a pesca, onde tinha o que ele está se alimentando. Então, ele passou a desenvolver sua própria produção de alimento e dedicar-se à produção de ferramentas e aprimoramento delas, fazendo com que se tornasse sedentário. Então, no início, o homem ele não plantava, ele só colhia aquilo que estava ali plantado, que já estava pronto, ele pegava o que estava pronto. Então, ele passou a desenvolver aí a sua própria produção. Depois disso, no período do Neolítico, quando ele deixou de ser nômade, para ser sedentário. Então, ele começou ali a produzir seu próprio alimento, quando ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Então, ele começou a produção do próprio alimento, começou a se dedicar mais na produção de ferramentas, foram fazendo aprimoramento delas, pegando aí a pedra, os ossos, eles foram aí ajeitando, fazendo com que eles fossem depois instrumentos de trabalho deles, fazendo com que eles pudessem aí estar fazendo com que essas pedras, com esses pedaços de ossos aí, eles foram fazendo aí os seus instrumentos de trabalho para estar cavando a terra, para estar arando a terra, tá? Se viu também aí como, vamos dizer assim, como uma faca para estar tirando pele de animais, para estarem se alimentando depois peraí, amor, se alimentando desses alimentos aí, está se ingerindo eles. Então, foi isso que fez com que eles deixassem de ser nômades e passassem a ser sedentários. Você vai passar aqui. Então, essa transição ela aconteceu quando o homem dominou a agricultura. E, com isso, não precisava mais ficar indo de um lugar para outro atrás de comida. Foi quando surgiu as aldeias. Mas isso não foi assim de uma hora para outra, gente. Ele não disse, vamos começar a plantar agora, não. Ele foi com o tempo, ele foi vendo aí o que acontecia, com aquelas sementes quando caíam no chão, quando era colocado água, quando chovia, ou quando eles mesmos aguavam, essas plantas começaram a crescer. Então, eles foram notando essas coisas que foram acontecendo. Não aconteceu de uma hora para outra. O cultivo também não foi de uma hora para outra. Então, ela foi acontecendo com o tempo e ele aí começou a dominar a agricultura. E com isso não precisava mais estar indo de um lugar
para outro. Até porque alguns já iam ficando cansados, já iam ficando mais velhos e ficando cansados, estão andando atrás de comida. Então, ele começou aí a produzir seu próprio alimento. E foi quando começou a surgir aí as aldeias, tá? Surgindo as aldeias, eles poderiam aí, então, plantar suas próprias comidas e, com isso, a população prosperar. Ou seja, a população começar a crescer, deixar de ser aquela população pequena, deles estarem só com aquele grupo. Então, vinham outros grupos fazer parte com o grupo deles e aí foram crescendo, as aldeias foram crescendo. Mas a introdução da agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares, nem os produtos cultivados eram os mesmos, pois eles dependiam aí do solo, do clima, da estação. Então, se você não tem como plantar algo numa seca, você vai plantar na seca, não dá certo. Então, eles também tinham que prestar atenção nesses fenômenos aí. Se era tempo chuvoso, se não era tempo chuvoso, se ia chover depois, se não ia. Então, eles já começavam aí a estar prestando atenção nesse tempo, na estação, nesse clima, e olhando, observando o solo, se era bom ou não. Porque você não tem como você vai plantar na beira da praia aí um pé de mato. Imagina aí, você plantar, aí vem a água, vem a onda, leva. Vem a onda, leva, né? Então tem que ter o máximo de cuidado aí quando você vai plantar. Você vai plantar no solo, num terreno duro, não vai nascer. Então você tem que prestar atenção quando for plantar. Não é em todo canto que a gente vai jogar a semente e ela vai estar germinando, ela vai estar crescendo. Deixa eu só voltar aqui. Então tem que ter bastante atenção nesses aqui, ó, no solo, no clima, na estação, porque toda plantação, eles dependem desses fatores aqui, do solo, do clima, da estação. Eita, tá gostoso, tá, Felipe? Então, começou, então, a divisão de trabalhos, quando eles começaram aí a fixação dos grupos e a convivência. Então, trouxe bastante a necessidade de organizar essas formas aí de estar se organizando. Então, para não ir todo mundo para fazer cesto, aí ficava a moagem ali para fazer. Ah, não vai todo mundo só para fazer só uma coisa, tinha que estar dividindo as tarefas. Igual quando a gente faz, quando a gente tem alguma coisa para fazer na sala e que a gente precisa de todo mundo para estar ajudando, para a gente terminar logo. Então, a gente não coloca todo mundo para fazer uma coisa só. A gente vai dividindo ali aquele grupo para que todo mundo termine junto uma vez só, né? Deixa eu pegar aqui, meu amigo está chegando. Então, começou a divisão de trabalhos para que cada grupo cuidasse de parte da população, onde passaram a se organizar em vários setores. Então, a cestaria, que permitiu fazer barcos, recipientes para guardar alimento, a moagem, que permitiu moer os cereais de forma mais fácil de digeri-los. Então, teve aí o grupo para plantar, o grupo para colher, o grupo para cozinhar, o grupo para ir buscar água, o grupo para estar cuidando das crianças. Então, tudo isso tinha que ter aí um grupo, a divisão, para poder o trabalho fluir melhor. Porque imagina, você vai ali para a pesca, você leva uma criancinha de colo, aí ficava dormindo, né? Então ficava alguém tomando conta dessas criancinhas de colo e ficava já outra pessoa responsável para fazer a alimentação daquele pessoal quando eles voltassem. Então aí houve a divisão, então, teve esse trabalho de estarem dividindo. Dei aqui. E falando sobre o primeiro brasileiro, então, se você voltar lá na página 168, você voltando na página lá 168, nós temos aqui um mapa parecido com esse. Onde nós temos duas teorias, onde ela fala que poderiam ter vindo da América do Sul,
o povoamento aí do continente americano. Então, supõe que teve a travessia e teria ocorrido na região do Estreito de Bering, entre a Sibéria e a atual Rússia. Já a segunda teoria, ela diz que muitos grupos em diferentes épocas saíram da África. Então, alguns dizem que sai deixa eu ver aqui o meu aqui no meio. Muitos dizem que eles saíram aqui do sul da América do Sul e saíram povoando. Outros dizem que veio da África. Então, a segunda teoria, ela diz que o sul da Ásia, começaram aqui do sul da Ásia e da Oceania, eles saíram aqui da África, indo para o sul e chegando até a América. Então, vieram da Ásia, passaram pela Sibéria, Alasca, chegaram da América do Norte, para a América do Norte eles irem descendo até a América do Sul. Diz também que teve que veio aqui da Oceania, foi que veio da Oceania, que foi passando vindo para a América do Sul. Mas como conseguiram navegar, tem essa questão, e como é que eles conseguiram navegar aqui? Se não possuem embarcações resistentes para longas distâncias. E existe outra ideia que supõe uma baixa das águas do sul do Oceano Pacífico, fazendo surgir ilhas. Então, aqui no Oceano Pacífico, tem assim, aí a ideia que surgiu que essa água baixou, foi baixando com o tempo, formando pequenas ilhas, e eles puderam aí, então, estar fazendo essa travessia. Fazendo surgir ilhas, o que permitiria, ao longo de muitos anos, a travessia de uma ilha para outra. Então, tem essa ideia aí de que essa água ela foi baixando e que eles foram passando de uma ilha para outra. Esses habitantes não eram originários dos próprios continentes, então, quando a gente vê aqui, não é para ir para frente, é para ir para trás. Então, quando a gente vê aqui essa imagem, não vieram os povos do próprio continente americano, então eles vieram de outros continentes, aqui, ó, da África, passando pela Europa, da Ásia, Alasca, então chegando até a América e em seguida da América vindo para a América do Sul. Segundo os pesquisadores, existem hipóteses de como se originou o homem americano. O que comprova essas hipóteses são os estudos de fósseis e armas de pedra muito antigos descobertos em sítios arqueológicos da América do Norte. E, deixa eu só puxar aqui o meu... Ai, criança, como você dá trabalho, esse meu coisa hoje. Então, fazendo com que fosse surgindo aí o primeiro homem. Na página 181, ele fala o seguinte: o primeiro brasileiro. Há 30 anos, a arqueóloga Niede Guidon tenta provar que o homem chegou à América muito antes do que imaginava. Nos últimos 2 anos, a datação de pinturas rupestres no parque de cerca de 35 mil anos e de dentes humanos de 15 mil anos atrás promete sacudir o estudo da chegada do homem à América. A teoria mais aceita do povoamento do continente diz que o homem veio do Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca, por volta de 13 mil anos atrás. Então, nessa página 181, vocês terão um mapa parecido com esse. Ai, criança, volta! Volta! Ai. Então, vocês têm aí um mapa parecido com esse. Então, nessa questão aqui, vocês irão fazer o trajeto parecido aqui com esse. Então, você vai, com base no texto, você vai fazer com base no texto e no conteúdo da página 168 e 169, você vai desenhar setas, tá, gente? Então, setas. Não é fazer um caminho, você vai estar desenhando setas, tá? Nessa página 181.
Desenhe setas e humanos caminhando. Ó, parecido com esse, tá, gente? Não vai ser tão igual, mas você vai pegar aí, fazer setas e fazer alguns humanos. E eu só sei desenhar palitinho, não tem problema. Então, você pode estar desenhando os bonequinhos aqui, feito palitinhos. Caminhando em pequenos barcos. Ó, aqui, ó, nós temos eu tenho quase a resposta aí para vocês. Então, vocês são aqui, ó, possíveis rotas de seres humanos para a América. Então, nós temos aqui as setas, nós temos os pequenos humanos andando e nós temos aqui os pequenos humanos dentro de embarcações, tá? E atenção aqui, porque nós vamos aqui explicar a atividade para vocês, a hora da explicação da atividade. Ouça a explicação da atividade direitinho. Quando tiver dúvida, você vai perguntar pelo WhatsApp. Eu respondo a todo mundo. Não tem como responder todos de uma vez. Mas eu vou respondendo, tá? Em seguida, nós temos aqui outra orientação. Teremos deixa eu ver aqui se é uma. Deixa eu só diminuir aqui, gente. Deixa eu ver se realmente vai ser uma hora de atividade. Teremos meia hora de atividade. Essa atividade ela é pequena, tá? Teremos 30 minutos para essa atividade. Essa atividade é pequena, curtinha, no instante você faz, tá? Então, não tem aquela agonia de correr, de fazer ela ligeira. Meia hora, são 3 páginas, pouquinha, pouca coisa. Você, no instante, faz. Você vai ver o quanto ela vai ser rápido, fácil e espetacular. Faltando 5 minutos, gente, eu aviso no grupo, não precisa estar... Ô, tia, que hora a gente vai voltar? Ô, tia, que hora é que vai voltar? Tia, nós vamos terminar que hora? Tia... Não se preocupe, relaxe, tá? Relaxe que... E em 30 minutos, completando os 30 minutos, eu estou voltando e avisando para você, tá? Quando faltar 5 minutos. Deixa o grupo, quarto ano, deixa o grupo a pergunta relacionada às questões de atividade. Ah, eu terminei. Ah, eu terminei ainda não. Ah, tu ainda não terminou. Ah, tu ainda está nessa questão. É muito fácil, gente. Deixa o grupo para perguntas, tá? Tá? Quarto ano B, deixa o grupo para perguntas. E no final da aula, como sempre, eu envio o link da aula, que vai direto para o YouTube, com a atividade de correção, tá? Eu mando 3 links. Do link da aula, hoje da aula de história, mando o link da correção da atividade e mando o link da aula de arte. Então, tenha calma, não se preocupe, fique esperto, ligadinho que tudo dá certo, tá? Então, em seguida, eu tenho o seguinte para você. Ok. Então, eu tenho aqui a atividade de história para você, aqui na página 177, onde vocês irão abrir aí o livro, por estar fazendo para vocês a explicação dessa atividade. Deixa eu só abrir aqui o meu. Isto, achei. Está passando para vocês aqui a atividade. Quase. Voltando isto aqui. Vamos lá. É só a mensagem que tem aqui, gente. Em seguida, vamos aqui para a atividade. Eita, sono, Alice. Ele está com sono. Está com a carinha de sono. Está cansada. Então, na página 176, nós temos aqui o texto falando sobre a organização social dos grupos humanos. Então, quase tudo que a gente falou aqui na explicação vai estar aqui nesse texto. Em seguida, na página 177, você vai responder em seguida.
As transformações na história podem ser de curta ou longa duração. A transição do nomadismo para o sedentarismo, ou seja, a transição dos nômades para os sedentários, pode ser considerada uma mudança de longa duração. Foi de uma hora para outra ou foi com o tempo que ela foi mudando? Tá? Então, as transformações na história podem ser de curta ou longa duração. A transição do nomadismo para o sedentarismo pode ser considerada uma mudança de longa duração. Aí você vai dizer sim ou não, e irá justificar. Então, você vai dizer, se ela foi de longa duração, você vai dizer aí por quê, se levou muitos anos, se foram ocorridas aí transformações com relações ao homem, se teve relação aí com o meio ambiente, tá? Na 8ª questão, quais mudanças na organização social ocorreram durante o processo de sedentarização? Então, o que houve aí nesse processo? Tudo bem direitinho aqui, ó. Estamos falando aqui, tem aqui falando, tá? Né? Tô falando da transição, o que foi que aconteceu com a família, com vilas, tá? Então, ó, a resposta está no texto da página 176. No número 9, você vai marcar V para verdadeiro e F para falso na afirmação a seguir. O processo de sedentarização dos seres humanos ocorreu ao mesmo tempo na Ásia, América e na Europa? Aconteceu ao mesmo tempo ou foi acontecendo aos poucos? A divisão do trabalho consistia em determinar que as crianças trabalhassem na agricultura e as mulheres no comércio. Será que isso aconteceu? Será que não? Será que a criança já trabalhava? As mulheres iam para o comércio? Tinha comércio lá? Os clãs eram formados por diversas famílias que partilhavam a terra e os instrumentos do trabalho. E o comércio dos produtos excedentes não contribuía em nada para essa sociedade. Então, essas 4 questões aqui, você vai fazer através da explicação, como também através da leitura da página 176. Em seguida, essas páginas que vocês já fizeram, você vai para a página 181, onde você vai ler o trecho de uma reportagem sobre a chegada dos primeiros grupos humanos à América. Então, você vai ler aqui, eu li, você vai reler. E com base no texto e no conteúdo das páginas 168 e 169, você vai desenhar as setas humanos caminhando e em pequenos barcos no mapa a seguir. Quase a mesma coisa daquele que eu mostrei a vocês ainda agora, tá? Ó, travessia de barco, travessia a pé, rota. Então, você vai estar fazendo setas, tá, gente? E, por fim, você vai se divertir aqui com essa atividade aqui. Atividade divertida. No estado da Paraíba, existe uma pedra semelhante a esta imagem, chamada de Pedra de Ingá. Ela é considerada um documento histórico por apresentar um registro feito por humanos. Infelizmente, os pesquisadores ainda não puderam decifrar as inscrições entalhadas na Pedra do Ingá. Utilize a legenda da página 183 e decifre a mensagem secreta. Não é a mesma mensagem que está na pedra, tá, gente? Então, aqui tem uma mensagem. E para você descobrir essa mensagem, você vai olhar aqui para os códigos. Olha o código e em seguida você olha para a letra. Tá? E assim vai colocar a mensagem aqui. Beleza? Então, olha direitinho, olha essa letra, procura ela aqui. Que símbolo é esse? Onde é que esse símbolo é? Ah, tá aqui. Então, vou colocar aqui a letra T. Ah, que símbolo é esse? Então, eu vou procurar esse símbolo. Ah, tá aqui. Então, eu vou colocando e vou formando a frase. Tá, gente? Fácil, fácil, fácil. Rápido, rápido, rápido. Então, deixa eu ver aqui minha amiga. Linda, maravilhosa. Então, gente, o tempo aqui, vou só interromper a gravação.